livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 8, está escrito: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amém? Uma vez meu pai se candidatou a vereador. Infelizmente ele não foi eleito. Era um desejo dele, né? Ser eleito. E teve uma pessoa, se eu não me engano, aqui na Barra, que também se candidatou e não teve nenhum voto. O interessante é que quando saiu a apuração dos votos, dizem que ele chegou na esposa dele e falou: mas nem você votou em mim? Ela falou: não, nem eu votei em você, nem ele votou nele mesmo. Aí ele ficou conhecido como 0 voto. Você conhece essa pessoa? Alguém aqui conhece? Pois é, 0 voto ficou o apelido dele, porque nem ele votou nele mesmo. É um absurdo isso, né? O texto que nós lemos, o Senhor diz, ele faz uma menção da aliança que ele havia feito com Abraão, com o filho dele Isaque e com o filho dele Jacó ou Israel. Apesar de tudo que aconteceu na vida deles, o Senhor dá uma palavra firme para eles, dizendo assim: eu escolhi você. Independente daquilo que aconteceu na minha ou na sua vida, creia nisso, o Senhor Deus escolheu você para uma grande obra. O texto que nós lemos agora, eu gostaria que você acompanhasse comigo o verso número 9. Isaías 41, 9, está escrito: Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelente, te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi. Diga: eu sou escolhido de Deus. Agora fala com fé: eu sou escolhido de Deus. Isso é um fato. Ele diz: eu escolhi você. Aí talvez você fale: mas Deus, eu não sou digno de ser escolhido pelo Senhor. Logo depois no verso aí ele diz: e não te rejeitei. Muitas vezes nós temos complexo, né, e dizemos: poxa, mas eu já fiz tanta coisa errada, já fiz tantas bobagens na vida, por que é que o Senhor me escolheu? Porque Deus, ele confiou algo a você muito precioso que só você na terra tem. Dizem que ninguém é insubstituível, não é? Mas aquilo que Deus deu a você, o propósito pelo qual Deus criou, só você pode fazer. Isso é tão verdade que certa vez o Senhor envia um profeta à cidade de Nínive. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas. Deus manda ele para um lado e ele vai para o outro contrário. E Deus vai atrás dele, faz o povo descobrir lá os pecados dele, joga ele dentro da água, faz um peixe engolir ele e vomitar ele aonde? Lá onde Deus havia mandado ele ir. Adiantou ele fugir? Mas Deus não podia ter levantado outra pessoa? Sim ou não? Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que Deus chamou você para fazer, só você deve fazer. Sabe? Todos nós fomos chamados segundo um propósito de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia um pouco mais na frente. Mateus capítulo 25, versículo 14, está escrito: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus e entregou os seus bens. Tudo aquilo que você tem, na verdade, não pertence a você. Pertence ao Senhor. Ele apenas confiou a você a responsabilidade de cuidar, de zelar, de trabalhar, de multiplicar aquilo que ele te deu. Davi não pertence a você. Davi pertence ao Senhor. Marcelo não pertence a você. Marcelo pertence ao Senhor. E as coisas são assim. Sabe? Quando nós consagramos as nossas coisas ao Senhor, naturalmente, ele irá cumprir o propósito pelo qual ele fez aquilo ali. Esse lugar que você está aqui, ó, olha para as paredes onde você está. Já foi um monte de coisa. Eu me lembro que quando uma das vezes meu pai estava mexendo aqui, eu era criança, e aí parou um rapaz ali na porta. Isso já tem mais de 20 e tantos anos, se não tiver 30, não sei. E ele virou para meu pai e disse assim: ô seu Donias, o que vai ser aqui? Aí ele falou assim: vai ser uma farmácia.
Aí eu, como criança, fiquei imaginando, a gente vai ter uma farmácia em casa. Fiquei pensando naquilo. Aí logo depois tinha um balcão aqui, logo aqui na frente, e virou um bar, né? O pessoal vinha aqui, bebia, dançava, cantava. E essa memória ficou guardada na minha cabeça. Hoje nós estamos num ambiente que já foi um salão de beleza da mãe da Yasmin, né? Ela trabalhou aqui por muito tempo, já foi mercearia, já foi muitas coisas. Mas isso foi criado com um propósito, talvez de empreender, né? Trabalhar, ganhar dinheiro. Mas talvez o Senhor tinha um plano maior com isso aqui, onde nós pudéssemos estar um dia reunidos e podermos chamar esse lugar de casa de oração. Sabe, um lugar simples, mas cheio da presença de Deus. Entende isso? O verso que nós lemos agora, no verso 14, fala de um homem que tinha muitos bens, um homem muito rico. E ele pega tudo o que ele tinha, pega os seus bens e confia aos seus empregados, aos seus servos. Verso 15. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. E cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Muitas vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Diz que quem quer fazer tudo não faz. Por quê? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não é? Um é bom em correr, outro é bom em nadar, um é bom em falar, outro é bom em ouvir. É ou não é? Todos nós temos um dom. Eu não sabia, mas alguns anos atrás eu descobri que a prosperidade é um dom. Sabia disso? Tem pessoas que Deus abençoa materialmente para que eles possam abençoar ainda mais outras pessoas. E essas pessoas, quanto mais elas dão, mais elas têm. É incrível isso. Eu conheço gente que, assim, não é milionário, mas sempre troca de carro, a casa está sempre bem feita, os filhos estudam em escolas boas, e não tem lá esses grandes empregos, nem nada assim. É a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, mesmo ela não sendo cristã. Sabia? Porque talvez algum dia Deus alcance, Valmar, a vida daquela pessoa, e aí mesmo é que ela vai ser mais liberal ainda. Entende? É assim. Deus, ele nos criou segundo um propósito e ele nos confiou alguns dos seus bens. Você pode substituir a palavra bem aqui por dons. Deus te deu algum dom? Com certeza. Estou pisando aqui agora sobre um dos dons que eu acho mais bonito, né? Minha mãe também faz. Mas aqui quem fez foi a Dona Maria Hermine, esse tapete aqui, ó. Feito ponto a ponto. Misericórdia, gente. E se eu fizer um negócio desse aqui, eu tinha que ficar preso uns 40 anos. Porque na cadeia você tem tempo, né, de ficar lá para fazer um. E assim, você começa a tecer, erra, aí tem que fazer o que, irmãos? Eu já desisti, falei, eu não sirvo para isso. Mas alguém fez, sabe para quê? Para enfeitar a casa do Senhor, para adornar a casa do Senhor. Talvez você ache que é uma bobagem. Meu pai e eu passamos aqui a semana inteira lutando, trabalhando, passou uma tinta, não ficou bonito não, que a gente não é pintor, mas foi o melhor que nós pudemos fazer. Sabe, você que foi usado para abençoar financeiramente, você que orou para que isso aqui acontecesse, talvez você olhe e veja algo muito pequeno, mas nesse exato momento Deus olha para o povo dele, o povo escolhido dele, fala ali naquele lugar agora, há um povo me adorando. Em Conceição da Barra, há um povo dedicando aquele lugar, aquele tempo debaixo de chuva, adorando a mim. O sacrifício do meu filho valeu a pena. É isso que Deus vê quando ele olha para esse lugar aqui. Então aquilo que Deus confiou a você, não importa se foi muito ou foi pouco, é importante para Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor é importante. Limpar uma cadeira, varrer um chão, trocar uma lâmpada, passar um fio, fazer uma visita, fazer uma ligação, entregar um panfleto, tocar uma canção, tudo que nós fazemos para Deus é importante. Olha o que o texto continua dizendo, verso número 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, ou seja, ganhou outros 5 talentos. Sabe por que ele fez isso? Verso de número 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou ou negociou também outros 2, ganhou outros 2. Você sabe o que isso quer dizer?
Olha para cá. Multiplicar os talentos é isso que você faz, Valmar, todos os dias no seu trabalho. No dia em que você se interessou por música e foi a uma escola de música ou foi a um conservatório, não sei como foi sua educação musical, naquele dia ali, Deus olhou para você e Ele não colocou ali alguém para aprender apenas. Deus viu lá na frente a quantidade de pessoas que iriam aprender com você. Você entende isso? Quando Deus abençoou a sua vida, abriu uma porta para você, Ele não queria apenas te abençoar naquele momento, porque Deus, Ele vê lá na frente. Então tudo que Deus nos dá não é para que pare em nós. Tudo que Deus nos proporciona que não é nosso, é para que nós possamos gerar outras pessoas, passar para outras pessoas. Entende, Yasmin? É assim. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós temos que multiplicar, assim como esse servo fez. Aquilo que eles receberam, poxa, eu recebi 5 talentos. Ao invés de usar os 5 talentos para mim, eu quero, eu sei, eu faço. Deus não está nem aí para isso. Os talentos pertencem, os dons pertencem a Ele. Ele dá a quem Ele quiser. Uma das pastoras mais bem-sucedidas que eu conheço, gente, a mulher fala errado de um tanto que você não tem noção. Escrever, então, você esquece. Essa mulher já viajou para Israel, para os Estados Unidos, a Europa inteira. Ela só não foi ainda na África. Ela não tem, acho que, nem o 1º grau completo. Os cultos que essa mulher faz é abarrotado de gente famosa, rica, hotel de luxo. É absurdo. Sempre atrás Deus deu um carro importado, ela quer saber nem ligar o carro. E ela não gasta R$1. Deus deu a ela um apartamento. Apartamentinho não, um apartamento de verdade, num condomínio bom, sabe? Fala, meu Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus deu a ela, ela leva a outros, não importa onde for. Quando Deus a chama e envia, ela vai. Ela vai a pé. Fala porque eu já vi. Vai de ônibus. Um dia nós fomos fazer um evangelismo com ela na cidade de Pinheiros. Tinha um trio elétrico. Pra você ter noção, tinha um trio elétrico no centro da praça de Pinheiros. Praça Baiana, vocês conhecem lá em Pinheiros? O trio não queria funcionar. E sabe o que essa mulher fez? Eu já conheci ela há muitos anos, muito antes daquilo, uns 15 anos mais ou menos. Ela falou, o trio não quer funcionar, ela largou para lá, diante de Deus. Cristo estava lá, ela viu. Ela saiu gritando no meio da rua o evangelho. Pregando no meio da rua, gritando igual uma pessoa maluca, mas gritando, urrando mesmo, não foi? Ela marchou em volta da praça, falando de Jesus Cristo, que era o Senhor daquela cidade, o Senhor Jesus ia salvar aquele lugar. E as pessoas ouvindo a voz dela sem microfone, começaram a vir, falaram, tem uma pessoa doida gritando ali, e o povo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi juntando tanta gente que aí de repente o trio elétrico ligou. Aí nós fomos lá para cima e fizemos o culto. Fosse outro, falei, não quer funcionar, eu vou pegar e vou embora. Entende? É nós usarmos aquilo que Deus nos deu. Deus deu a ela o estudo? Não. Deu a ela o dom da oratória? Não. Deu a ela aqui, coragem. Que muitas vezes é o que nos falta. A gente tem dinheiro, tem saúde, tem até vontade, mas se não tiver coragem, não adianta nada. Por isso nós temos que nos levantar e fazer. Mas eu tenho pouco. Foi essa porção que Deus te deu, então faça com pouco. Porque Ele mesmo diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito, Ele é quem nos colocará. Não somos nós que nos colocaremos o nosso intelecto, a nossa oratória. É Ele que nos coloca de acordo com a fidelidade. Olha o que o texto continua dizendo aí, verso 18. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra. Esse homem não poderia ter colocado num cofre, num banco, numa bolsa. Como é que aqueles homens engraçados que o povo fala de botar dinheiro numa burra de dinheiro, né? Já viu isso? Numa carteira. Você sabe por que ele cavou na terra? Porque na cabeça dele, os tesouros que haviam para ele estavam na terra. Ele entendia que se ele aplicasse na terra, guardasse na terra, investisse na terra, ou pelo menos escondesse na terra, quando o Senhor dele voltasse, ia estar guardado aonde?
Mas o Senhor Jesus nos ensina algo muito precioso que você já sabe. Não ajunteis tesouro na terra. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que você faz não deve ser por aqui. Sabe? Não deve ser aqui para a terra. Deve ser para glorificar ao Deus do céu. Como nós falamos semana passada, juntar tesouros no céu. Sabe o que isso quer dizer? Você fala, Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não tenho muita coisa. Deus fala, você tem boca? Tem. Você sabe falar? Sim. Então convida alguém para vir na igreja. Poxa, era só isso. Não precisava falar mais nada. Ah, mas eu não tenho coragem. Então dobre os seus joelhos e ore por alguém. Senhor, eu não tenho tempo. Um dia eu estava conversando com o Cris. Falei, Cris, você já parou para pensar que sua perna pode estar quebrada? Para que você pare e comece a refletir, a falar um pouco menos, a pensar naquilo que Deus quer definitivamente fazer na sua vida. Porque, irmãos, Deus muda o quadro da vida de uma pessoa assim, ó. Você só precisa estar na brecha. Você precisa estar atento. Deus, mas o que o Senhor me deu? Eu não sei fazer nada, sabe? Eu já falei, eu não faria um tapete desse aqui nem se eu ficasse preso 40 anos. Você faria, Valmar? Quanto tempo você levava a fazer um tapete desse aqui? Na agulhinha de crochê ali. Minha mãe trabalhava um tempo atrás vendendo sorvete junto com meu pai, alguns anos. E teve um ano que foi febre, assim, foi coqueluche, né? Uma moda de bolsinha de crochê, um chapéuzinho, coco assim de crochê. E ela vendia muito, vendia muito, né? E meu pai trabalhava muito, meus pais sempre trabalharam demais. Eu me lembro do meu pai sair de madrugada para trabalhar na Mar Aberto e chegar lá na barraca de sorvete que eles vendiam assim, já quase desmaiando de cansado, para render minha mãe, para dormir um pouco, para trabalhar, sabe? E foram muitos anos fazendo aquilo e trabalhando e labutando, quando na verdade aquilo foi apenas uma fase, para que Deus desse a eles uma subsistência, uma forma de trabalhar com outra área que é que eles trabalham hoje, e serem, aí sim, abundantes e abençoados. Meu pai trabalhava, andava empurrando carrinho na rua, empurrando bicicleta, isso quando o carrinho não quebrava no meio da rua, ou igual eles já passaram a situação de vir de Santana aqui de madrugada, empurrando o carrinho, com aquele monte de coisa pesada, porque não tinha um carro para andar. Quando eles abandonam aquilo e o Senhor dá uma direção ao meu pai, falou, vai por aqui. Nem todo mundo concordou, muita gente falou, você é doido, isso não vai dar certo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, deu muito certo. Sabe, é você pegar aquilo que Deus te deu e acreditar e fazer. Sabe, Vamar, se você sentar numa sala de aula com um aluno, é aquele aluno que Deus enviou para você. Se forem 100, glória a Deus, mas a dedicação deve ser a mesma. O desejo de pegar aquilo que Deus nos deu e cultivar e aumentar e multiplicar deve ser o mesmo. E não nós guardarmos ou escondermos aquilo que Deus tem para nós, como esse servo fez aqui. Verso de número 19. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez o que, irmãos? Ajustou contas com eles. Mesmo na distância aí, vira para o irmão do seu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. E fala assim, Deus, fala com autoridade, Deus vai pedir conta de tudo que Ele te deu. E aí? Mas você sabe o que é tudo? O que é tudo para você? Tudo é tudo, não é? Sim ou não? Você fala, mas meu carro, minha casa, minhas roupas. Você sabe a única coisa que você tem, que o Senhor te deu e ninguém mais pode te dar? Se o seu coração parar agora, pum, a gente vai ficar desesperado aqui, ligar pro SAMU. O SAMU vai chegar, abrir sua camisa, dar um choque no peito, seu coração vai voltar a bater, não vai? Não vai? Não, teoricamente é possível. Você passar mal aqui, engasgar, e eles vão botar o oxigênio na cara lá e a pessoa volta a respirar. O ser humano pode fazer essas coisas assim. Se você de repente tá aqui, sua casa pegar fogo, a gente vai fazer uma vaquinha, faz uma oração, vai constrói uma casa nova para você. Sabe? A única coisa que o Senhor Deus nos deu, que o homem não pode te dar, sabe o que é? O tempo. Ninguém pode te dar tempo. Ninguém. Não há nenhum ser humano na terra que possa te dar um segundo de vida a não ser o nosso Deus. Ninguém.
Então, quando Deus fala em prestarmos conta com Ele, que foi o que nós acabamos de ler aqui, é prestar conta, sabe do quê? Dos nossos dias. Aí você para e pensa, o que eu tenho feito com os dias que o Senhor Deus tem me dado? Eu tenho procurado aumentar aquilo que Ele me deu? Investir no reino dEle? Ou eu tenho apenas guardado aqui na terra, ou seja, cuidado da minha vida aqui na terra, esperando a volta dEle? Porque Ele vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Talvez você não acredite nisso, sabe? Mas Ele vai voltar. Independente do que o mundo diga ou ache, Jesus Cristo está vivo e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que o juízo há de começar pela casa de Israel, pelo povo dele. Você acha que Jesus vai voltar para condenar o mundo que está no carnaval, que está levando... Não, eles são depois. Primeiro é aqui, ó, a igreja do Senhor. Porque Ele pode mandar 1 trilhão de seres humanos para o inferno. Mas Ele vai dizer assim, e você? O que você fez com os talentos que eu te dei? Por que você não foi atrás? Eu te dei tempo. Eu te dei anos. Eu te dei saúde, eu te dei condições, eu te dei recurso. Você na sua sala de aula é um agente de Deus, no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus amigos, com sua família, nos grupos de WhatsApp. Você é um agente de Deus com os dons e talentos do Senhor. Para quê? Para usar para Ele. Entende isso? Todas as pessoas que te ligam, Cris, não é para bater papo, não. É para o final da conversa assim, ó, Jesus te abençoe. Venha na igreja, participe de uma célula. Deus tem algo para você. Ou o Valmar, que sempre faz, né, os seus trabalhos e ora, ó, Deus te abençoe. É a mesma coisa. Ou para você, Yasmin, que estuda, ou para os meus pais que estão ali trabalhando na praça, dê um bilhete. Deus te abençoe. Obrigado, Deus te abençoe. Às vezes, irmão, você acha que não, mas aquela palavrinha é tudo o que uma pessoa precisava ouvir. Sabia? Tem gente que tem tudo. Ainda mais agora que esse pessoal que recebeu da lama, esse pessoal quer saber de Deus, não. O povo tem tudo, mas não tem Deus. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar R$1 milhão amanhã. Você pode viver mais 50 anos e gastar tudo. Do que adianta passar uma vida inteira distante do Senhor e no final, quando Ele vier prestar contas, Ele vai dizer, mostre-me as suas mãos. O que você fez com seus dias, com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Ainda ontem eu conversava com um músico aqui da Barra, e ele teve um problema grave de depressão e síndrome do pânico. E começou a ficar esquecido e um tipo de Alzheimer, uma coisa terrível. Ele andava assim 2 metros, esquecia o nome dele, ele ficou muito ruim mesmo. Aí ontem nós estávamos conversando, e ele disse que um dia ele estava em casa e Deus falou com ele, falou assim, olha, o que você tem? Ele falou, eu tenho 2 teclados, novinhos, aí tem outro igual ao meu. Aí Deus falou com ele assim, na cabeça dele, né, no coração dele, por que você não vai dar aula para as crianças daquela comunidade lá de Santana, aquelas casinhas lá que o povo não tem condição? Aí ele falou assim, eu vou. Aí no primeiro dia ele foi e veio uma criança. Aí no outro dia vieram 3. E foi aumentando. E foi aumentando. E foi aumentando. Ele já está querendo vender os instrumentos dele para comprar uns mais baratinhos para todo mundo poder ter e fazer. Aí ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso, ele e eu. E ele fala assim, olha pastor, presta atenção nisso. Ele disse, o senhor não sabe o quanto isso me fez bem. Porque aquele problema todo que eu estava vivendo, aquilo começou a me tirar de dentro de casa. Eu comecei a ver as pessoas. Eu vi que o que eu estava fazendo estava ajudando outras pessoas. E é isso que eu quero fazer. Que dinheiro eu não preciso mais não, dinheiro eu já tenho. Eu já tenho uma casa, tenho uma família, tenho dinheiro para viver até morrer. Eu falei, glória a Deus que você entendeu isso, meu irmão. Sabe? São nas coisas simples que Deus quer fazer com que nós cumpramos a vontade dele. Vamos lá, verso 20. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. É muito fácil a gente ser fiel, por exemplo, com o dinheiro. Você dá R$1 de dízimo quando você ganha 10. Ou dá 100 quando você ganha 1.000. Mas como é que você dá 10.000 quando você ganha 100.000? Como é que você dá 1 milhão quando você ganha 10 milhões? Isso não é só dinheiro não, irmãos. Talvez você trabalhe o tempo inteiro, dedica a sua vida a essas coisas, e aí o Senhor te dá ali 2, 3 horinhas de descanso. Você fala, pô, cheguei tão cansado em casa agora. A gente já corre para isso aqui, ó, para o celular, corre para a televisão, para as redes sociais, e quase nunca para o Senhor. Sabe, nós deixamos o nosso tempo às vezes ser gasto com coisas que não vão edificar em nada. Fiquei muito feliz foi ontem, não, foi antes, que dia é hoje? Quinta, foi ontem que você veio aqui? Foi anteontem. Foi anteontem, né? O irmão Valmar me ligou e falou assim, pastor, está acontecendo um movimento na cidade aí, nós poderíamos orar como igreja. Falou, irmão, nós estamos agarrados aqui, mas vamos orar, vem aqui. E saiu da casa dele para vir aqui orar por gente que nem convive diretamente com ele. Aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, quem é que faz isso? Porque você tirar um pouco do seu tempo de descanso para orar por quem nem praticamente sabe que você está fazendo isso, sabe? Isso é fazer a obra de Deus. Não é estar aqui na frente com o microfone na mão, não. É você dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor dos céus para resolver as questões na terra. Sabe? São coisas simples, muito simples. E é isso que Deus espera. Esse rapaz aqui, ele tinha 5 talentos. Ele pegou os 5 e multiplicou. E Deus disse, você foi fiel no... Mas ele tinha pouco. Quem tinha pouco era o que tinha 1. Não é isso? Sabe por quê? Porque para Deus, irmãos, ele te dá 1 milhão, ou te dá R$1, é a mesma coisa. Deus não faz distinção disso, não. Eu sei tocar um monte de instrumento, mas não toco nada. Sabe? É isso. Deus, ele nos dá para que nós possamos dar a outras pessoas, multiplicar aquilo que ele nos deu. Vamos lá, verso 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eles... E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no descanso do teu Senhor. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Há um verso na Bíblia que diz, conhecereis. Há um verso na Bíblia que diz, conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor. Porque Deus é alguém que nós conhecemos dia após dia. Dia após dia. Está aqui Yasmin, é mãe de primeira viagem. Há pouco mais de um mês atrás, esse menino aí quase nem chorava. É só cagando e comendo e tal. Mudou muita coisa. Olha, ele já está com os cabelinhos meio diferentes. Ela que convive com ele todos os dias, vê como é que está o formato da orelha, do narizinho, onde o cabelo está crescendo, o tamanho, a diferença de peso. É ou não é? Porque está o tempo inteiro ali. Esse servo que recebeu 1 talento, ele disse assim, Senhor, eu te conhecia. Aí estava o erro dele. Porque se ele realmente conhecesse ao Senhor, ele saberia tudo o que o Senhor disse a ele. Ele falou, peraí, mas se eu te confiei 1 talento, não foi para você guardar, então você não me conhece. Como há um verso na Bíblia que diz que naquele último dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios e curamos enfermos e lá, e a gente fez um monte de coisa. E ele diz o quê? Parabéns, sim ou não? Ele diz, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço e nunca tive parte nas suas obras. Ou seja, nunca participei do que você fez, não. Ah, mas porque Deus me chamou para isso, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas Deus não te pediu para você fazer isso. Só fazendo o que você quer. Era tão simples. Era só fazer o que Ele mandou fazer. Sabe, pregar a palavra, irmãos, não é algo difícil. Você lê, entende e passa para frente.
Não, porque a gente tem que fazer um curso. É bom se você puder estudar e se aperfeiçoar, glória a Deus. Mas o tanto que você já aprendeu da palavra do Senhor, você pode passar para frente do seu jeito. Gente, olha para cá. Eu fiquei assim, admirado esses dias. A gente estava trabalhando aqui dentro. Aí eu estou ouvindo ali uma senhora na casa da frente, um pouco mais ali à direita, e uma criança. Eles conversavam o dia inteiro. Meu Deus, que paciência que essa mulher tem com essa criança. E aí ela fala, mas o que é parábola? Aí a mulher falava assim, parábola é uma historinha que Jesus contava para os discípulos entenderem. Aí a menina falou, mas como é que fala essa palavra? Ela falou assim, olha, você tem que lembrar quando você joga bola. Você gosta de jogar bola? Me falou, eu gosto. Então é tipo, para a bola. Aí a menina falava, para. Eu falei, meu Deus, que paciência que essa mulher tem ali, ó. E falava e repetia a mesma coisa. Essa mulher estava falando para uma criança e achava que ninguém estava ouvindo. Mas para Deus, ela estava pregando a semente do Evangelho, plantando a semente do Evangelho numa criança. Sabe? Talvez agora não dê fruto, mas um dia essa criança vai se lembrar. Quando essa criança um dia se sentar num banco de uma igreja e ouvir a palavra parábola, ela vai lembrar de quem? Daquela senhora que gastou ali, ó, horas com ela falando. É tão simples. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, que nós nos importemos. Esse servo achava que conhecia o seu Senhor. Mas olha a verdade aí, ó. Verso 24. Mas chegando também que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que colhes aonde não plantastes e ajunta aonde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui em casa é um medo meio esquisito. É um com medo de gato, é outro com medo de barata, é outro com medo de aranha, outro com medo de teia de aranha. Meu Deus, gente, vocês têm que temer a Deus. Você acredita que tem crente que tem medo do diabo? Você tem medo do diabo, irmão? Fala a verdade. Vocês têm medo do diabo, sério? De um ser derrotado pelo grande Deus que habita em você? A Bíblia diz que nós devemos temer apenas a Deus e a ninguém mais. Isso não quer dizer que você não vai sentir medo de uma coisa ou outra. Claro que vai, nós somos seres humanos. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Ó Deus, eu estou pensando em fazer uma situação assim. Não é eu vou fazer. Coloca nas mãos do Senhor. O que o Senhor acha, Deus? Fala comigo. Me mostra como fazer. Eu não quero errar, Senhor. Me direciona, Deus. É assim. Esse servo aqui, ele achava um monte de coisa. Ao invés de trabalhar e multiplicar, ele pegou aquele talento, escondeu. E quando o seu senhor voltou, o que ele fez? Ele devolveu. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se você for ler a história dos antigos, Noé, um pouco mais lá para trás, o povo vivia 600, 700 anos, é muito tempo, não é? Hoje as pessoas vivem 100, 110, 120 no máximo. Sentem os quebradinhos. Porque para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. O tempo que Ele nos dá, irmãos, é tão precioso que a única coisa que Ele vai fazer conta de nós é o nosso tempo. Sabe? Deus pode estar falando com você aqui agora. E você vai sair daqui com essa mensagem. Aí talvez Deus vire para você um dia e fale assim, mas e na sexta-feira do dia seguinte que você ouviu aquela mensagem, do primeiro dia no culto, lá no prédio da rua São Lucas, o que você fez? Sabe? O que você mudou a sua vida? O que você colocou em prática? É isso. É muito simples. Esse homem aqui, então, ele pega e devolve ao Senhor o talento dele. Ele poderia falar, obrigado, né? Pelo menos você guardou e não estragou. Verso 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então
ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha o que ele diz aqui, no verso número 30. Lançai, pois, o servo. O que é uma pessoa inútil? Que não serve para nada, não tem utilidade. Mas nós lemos lá atrás, no livro do profeta Isaías, que o Senhor, ele nos escolheu e ele não nos rejeitou. Talvez você diga, poxa, mas eu não sei fazer nada. Sabe. Tem lugares que você vai que eu não vou. Tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Nós estávamos aqui mexendo, chegou um rapaz aí que eu nunca vi na vida, com a moto. Onde mora a Cris aqui? Falei, aqui. Aí ele falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou o marido dela. Ele falou, ela é amiga da minha esposa e tal. Ela para como a gente, como uma irmã. Então eu vim trazer uns abacaxi aqui para ela e uns matos para fazer remédio lá da roça. Eu falei, gente, eu nunca ia conhecer esse povo. Deus coloca você em lugares que a gente às vezes não vai. Mas essa mensagem que você está ouvindo agora pode chegar em qualquer lugar que você vá através de você. Na sua escola, no seu trabalho. Sabe, aonde quer que você vá, leve a palavra de Deus. Não guarde no seu coração para você apenas. Leve a mensagem adiante. Multiplique o talento que o Senhor Deus deu. Aqui o Senhor chama ele, no verso 30, dá uma condenação para ele e diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, aquele que receberam o dom do Senhor e não o utilizou de forma correta, vai para onde? Para onde, irmãos? É triste, mas é verdade. Poxa, mas o que eu faço? Se levante hoje e faça. Amém? Deus ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você possa sair daqui nessa noite com a consciência de que você sim foi chamado por Deus e é especial para o Senhor. Amém? Feche seus olhos por um momento, quero fazer uma breve e rápida oração.